Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Passando aqui para darmos sequência à devocional na carta de Paulo aos Gálatas. Nós estamos ainda no capítulo 1. Hoje nós vamos nos versos 21 e 20 a 23 a 24, onde Paulo nos diz assim: Depois disso fui às províncias da Síria e da Cilícia. As igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente. Sabiam apenas o que as pessoas diziam. Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. Nós estamos dando sequência na parte em que Paulo está falando do seu ministério, de quem ele o recebeu, o teor desse ministério, a sua mensagem. Está falando que ele não o recebeu de homem nenhum, não provém de raciocínio humano, antes ele o recebeu diretamente do nosso Senhor Jesus por revelação. Vemos que Paulo foi à Arábia, passou um período, 3 anos, depois ele retornou, foi ter com Pedro, conheceu a Tiago, e agora ele diz, depois disso, fui às províncias da Síria e da Cilícia. As igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente. Paulo está conhecendo esses irmãos e esses lugares, retornando a esses lugares, reafirmando que houve uma genuína transformação em sua vida, que Deus realmente o transformou, que agora ele não é mais um perseguidor da igreja, agora ele é um propagador do Evangelho, agora ele é um pregador do Evangelho. Agora ele não causa mais sofrimento aos irmãos. Pelo contrário, agora ele vai sofrer por amor a Cristo. Ele vai sofrer por amor à igreja, por amor ao Evangelho. Ele vai sofrer pela pregação. Agora ele não causa mais transtorno à vida dos cristãos. Antes, agora ele sofrerá juntamente com os cristãos. E Paulo retorna nesses lugares até chegar em Tarso, sua casa, né? E lá enfrentar os seus conhecidos, aqueles que labutaram lado a lado com ele na perseguição da igreja. É interessante, meus irmãos, que nessa porção que nós lemos, Paulo nos mostra que, com todas essas visitas que Paulo está fazendo, ele não está buscando a permissão das pessoas e nem dos apóstolos e nem da igreja de Jerusalém para anunciar o Evangelho. O Evangelho que Paulo recebe, que é o mesmo Evangelho que os apóstolos proclamavam, ele o recebe da parte do Senhor. E Paulo, então, conhece esses irmãos para ter um tempo com eles, para mostrar a eles que ele não prega um outro evangelho, ele prega o mesmo evangelho que os apóstolos pregavam, que ele foi chamado por Deus. Seu apostolado é tão valioso e importante quanto os demais. E a expressão que o versículo nos diz, né? Quando ele diz assim, as igrejas em Cristo que estão na Judéia não me conheciam pessoalmente. Eles apenas sabiam o que as pessoas diziam. E o que as pessoas andavam dizendo acerca de Paulo? Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir. Então, essa era a conversa que se falava acerca de Paulo.
Olha, aquele que nos caçava, aquele que procurava destruir, aquele que procurava nos matar, agora foi alcançado pela graça. Agora ele anuncia aquela mesma fé que um dia ele tentou destruir. Irmãos, é importante atentarmos para algumas coisas. Durante a nossa caminhada, nós achamos que as coisas são feitas na força do nosso braço, na nossa inteligência, na nossa sabedoria. Mas essas porções que nós temos estudado aqui têm mostrado para nós que é o poder de Deus. As pessoas são alcançadas pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pelo Evangelho de Deus. Quando Paulo diz, olha, não é a razão humana, não é raciocínio humano, não é lógica humana, não é conhecimento humano, nada disso. O Evangelho é poder de Deus. Depois ele vai escrever uma de suas cartas dizendo assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Ele é poder de Deus. Então, observe que nós precisamos atentar para o poder da palavra, para o poder do Evangelho, para o poder da Escritura. Nós, quando atentarmos para isso e crermos na suficiência da Escritura, sabermos que esta palavra, ela não é apenas para enriquecer a nossa mente, mas ela é para ser aplicada na nossa vida diária, na nossa vida prática. Sabermos que não existe uma teologia sem vida ou uma teologia sem prática, um conhecimento que não desemboque em uma vida prática acaba sendo um conhecimento desnecessário. Tudo aquilo que conhecemos precisa ser aplicado de alguma forma em nossa vida prática. É como aquele jogador que sempre treina, sempre aquece, mas nunca entra em campo. Nunca entra em campo. Ou seja, todo o seu treinamento, toda a sua dedicação, todo o seu preparo não teve muito valor, porque ele nunca entrou em campo para jogar. Aqui, Paulo diz uma coisa interessante. Ele procurava destruir a fé. Observe que Paulo, antes de sua conversão, era um homem tenaz, era um homem feroz, ele caçava, ele cumpria, né, o seu mandado, né, de fariseu, de rabino, de caçador da igreja. Ele cumpria com maestria, ele ia atrás. Uma vez alcançado por Cristo, agora ele anuncia também com tenacidade, com graça, com vontade. Ele vai ser um dos maiores missionários, plantadores de igreja que o mundo conheceu. Então, observe que a fé que antes ele tentava destruir, agora ele anuncia. Irmãos, mais uma vez fica evidente que é Deus quem realiza a obra no coração do ser humano. É Deus. Observe que os apóstolos e os cristãos, eles fugiam, porque Paulo era um feroz caçador. Eles fugiam de Paulo. Eles fugiam. Nós vamos ver depois em suas cartas os irmãos correndo para ter comunhão com Paulo, lutando para ter comunhão com Paulo. Aquele que os repelia agora, por causa do evangelho que anuncia, os traz para perto, os quer perto, né? Anunciando a palavra. O poder é da palavra. O poder não está em nossa oratória. É bom aprender? É bom. Mas o poder não reside nisso. O poder não reside nisso. O poder não reside em nosso conhecimento humano, em nossa sabedoria, em nossa esperteza. O poder de Deus não se
se concentra em nenhuma estratégia, método. O poder de Deus está no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. A palavra é o poder de Deus. Por isso nos atentamos de anunciar a palavra, pregar a palavra, porque certamente, confiadamente, é a palavra que cumprirá o propósito para o qual Deus a designou. Deus tem compromisso com sua palavra. Martinho Lutero disse, relacionado ao que a palavra fez no período da Reforma. Ele diz, eu preguei. Enquanto eu dormia, a palavra enfraqueceu o papado, né? A palavra fez tudo. Eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Então, observe que é a palavra. E esta obra da palavra, esta ação de Deus, essa transformação produzida pelo Evangelho, leva a igreja a louvar a Deus. Louvar a Deus por causa de Paulo aqui, não é que havia louvor na vida de Paulo, que Paulo era digno de ser louvado, não. A igreja está louvando a obra da graça de Cristo na vida de Paulo, a obra de Deus na vida de Paulo, celebrando o que Deus havia feito por meio do Evangelho na vida de Paulo. Na vida de Paulo, como nos alegramos quando Deus alcança irmãos, alcança pessoas ao nosso redor, pessoas das quais nós achávamos impossíveis. Nós louvamos a Deus, celebramos a Deus, triunfando, celebrando o triunfo da graça, o triunfo do Evangelho sobre a vida dessas pessoas. Que Deus nos ajude a crermos cada vez mais na palavra de Deus, na graça de Deus, no agir de Deus e celebrarmos o que Deus tem feito por meio de sua palavra em nossos meios. Deus abençoe sua vida. Um forte abraço.